Meio-dia em ponto, terça-feira, mais um dia quente aqui na nossa grande São Paulo, né? A noite estava muito abafada, né? Teve gente aí com dificuldade até para pegar no sono, né? Como é que foi a sua noite? Foi difícil também? Muito quente, muito calor? Você está vendo aí imagens ao vivo agora daqui da Zona Sul, Ponte Estaiado, o céu já com bastante nuvens por aí, né? As nuvens já começando a ficar carregadas, daquele jeito que a gente já fica imaginando o que é que vem depois, né? Agora a Zona Norte, Marginal Tietê, também com muitas nuvens por ali. Daqui a pouquinho a gente atualiza para você como é que fica o tempo nessa terça-feira. O SP1 está começando agora. Boa tarde para você, verão a todo vapor, né? Calorão na capital, dias abafados. E quem mora em áreas que geralmente sofrem estragos das chuvas, já fica até arrepiado quando vê o céu escurecer, né? Nós temos falado aqui diariamente de ventanias, árvores caídas, raios e quedas de energia durante os temporais que causam danos à população e podem até ser fatais, vez por outra, né? Para muita gente, a tempestade de ontem, por exemplo, já é passado, mas tem morador que passa dias, semanas, até meses, né? A temporada inteira contando os prejuízos. É o que mostra pra gente a Zelda Mello. Pedir, as pessoas pedem, acionar, elas acionam e esperam muito também, né? Esperam muito, é um tipo de relato que a gente que circula por São Paulo, né, no trabalho de reportagem, ouve muito dos moradores. Gente que tem coleção ali de protocolo e não teve uma satisfação até agora. Sobre o caso da família que perdeu os eletrodomésticos, a Enel nos disse que no dia 27 de janeiro falou com o filho da dona Ione e do seu Flávio para orientar sobre a análise do ressarcimento. Passaram para ele um prazo de 30 dias e falaram que ainda estão analisando. Sobre o carro com vidro quebrado, a Enel aguarda que o dono mande documentos. Nós ainda esperamos um retorno da prefeitura. A prefeitura e a Enel dizem que trabalham em parceria para fazer podas e remoções, isso desde junho de 2020, quando fecharam um convênio para isso. Atualmente, o prazo médio de atendimento de uma solicitação é de 31 dias, mas é fato que o processo é burocrático, demorado. Até por isso, no ano passado, foi sancionada uma lei que permite que o morador contrate profissionais para cuidar da árvore e aí informe a prefeitura, né? O morador vai atrás, se vira por conta própria, porque junta a teia de aranha esperando uma satisfação, né? A Zelda Mello conversa agora com a gente ao vivo, tem mais informações. Zelda, boa tarde para você. Oi, Túcio. Boa tarde a todos. Pois é, existe essa lei, mas o que a gente pergunta para os moradores é o seguinte: quem tem dinheiro para contratar um engenheiro agrônomo para fazer um laudo e depois custear a poda? Hoje em dia, pouca gente. Eu estou aqui no Campo Limpo, onde os moradores reclamam daquelas árvores, aqueles enormes eucaliptos que danificaram a casa da Dona Maria do Socorro. E dá para ver o porquê eles estão com tanto medo. Estou na sacada do seu Hamilton. Tem muitas árvores por aqui e eu já ouvi um estalo bem forte, um barulho. Parecia até que algum galho pudesse cair perto da gente. A gente ficou meio apreensivo por um momento. Seu Hamilton, quando chove, o que é que o senhor faz com a sua família? É muito assustador. A gente pega toda a nossa família, não só a minha, mas como todos os moradores. Eles vão para casa de vizinhos ou sai correndo, não tem como ficar, não. Teve aqui um engenheiro da subprefeitura que demarcou algumas árvores que realmente vão merecer atenção, poda, mas resolve o problema de vocês? Não resolve o problema. O problema nosso aqui não é só essas que o engenheiro olhou, é todas. São mais de 50 árvores aqui com total risco de cair a qualquer momento. O senhor teria dinheiro para contratar um engenheiro agrônomo? Não, é impossível a gente contratar alguém para fazer isso. Não tem condições, nenhum morador aqui tem condições de fazer isso. Vocês também colecionam protocolos, né? Sim. Bastante protocolos já. Estamos lutando com isso há mais de 20 anos para resolver essa situação. E até agora nada? Até agora nada. Nem prazo? Nem prazo. Não temos prazo, a gente fez o protocolo e aí a gente está aguardando. Tem que sempre aguardar. Sempre essa é a resposta. Tá ok. Muito obrigada, seu Hamilton. Obrigado. Então, essa normalmente é a resposta que os moradores recebem, Tulsi. E ficam aqui na expectativa e com muito medo. A gente lembra que hoje mesmo tem a previsão de chuva forte. Tulsi. É a famosa paciência que o cidadão é obrigado a ter, né? Precisa manter para aguardar tanto tempo, né? À espera de uma resposta. E aí precisa eventualmente contratar um engenheiro agrônomo para fazer esse trabalho, não tem dinheiro, ou se tem dinheiro ainda precisa depois entrar com um processo para receber de volta.
A Prefeitura nos informou agora há pouco que esse processo para ressarcimento tem que ser enviado à Procuradoria-Geral do município. Portanto, para quem contratou um profissional, cansou de esperar a Prefeitura, contratou um profissional e quer receber o ressarcimento. Aí eu pergunto, quanto tempo vai levar um processo para receber de volta esse dinheiro pago, né? Obrigado, Zelda, pelas informações. Agora a gente vai às primeiras informações do Globocop. Quem está sobrevoando a Grande São Paulo hoje é o Rafael Ihara. Tudo bem, Rafa? Boa tarde para você. Tudo bem, sim, Turci. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SP1. A gente sobrevoa a cidade de Mauá, na Grande São Paulo, mais precisamente o piscinão da cidade. É que o Corpo de Bombeiros continua trabalhando para localizar um homem que desapareceu depois do temporal do último domingo. Ele e uma mulher acabaram sendo levados pela água. O corpo dela já foi localizado pelo Corpo de Bombeiros ontem de manhã dentro do piscinão. A vítima foi identificada como Gabriele Rodrigues Macedo, de apenas 22 anos. O corpo dela foi sepultado às 11 horas da manhã no cemitério Jardim Santa Lídia, isso de acordo com a Prefeitura. Tristeza, né, Turci? Tristeza é uma época em que a gente depende muito, né, dos cuidados todos que o poder público, de maneira geral, precisa tomar, né? Mas é regra que a gente sempre vê essas fatalidades acontecendo nessa temporada de chuvas. Obrigado, Rafa. Agora a gente passa para a previsão do tempo, então, com a Eliana Marques. Eli, boa tarde para você. Mais um dia abafadão, né? Exatamente, Fábio. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos. Olha, e temperatura subindo hoje mais do que o normal para o mês. A máxima prevista aqui para a capital é de 32 graus. Imagens ao vivo lá da região da Avenida Paulista. 32, mas a média de fevereiro não chega a 29 graus, então quase 3 graus mais quente. Tem previsão de chuva de novo na Grande São Paulo, com a intensidade variando de moderada a forte em alguns pontos. A gente tem aqui um gráfico que mostra a evolução da temperatura, que está subindo rapidamente, né? E à noite vai continuar abafada. E aqui embaixo a gente vê os índices de umidade do ar nessas barras aí. Estão altos na maior parte do dia, só mesmo por agora que estão mais baixos. E aí, essa combinação de muito calor e muita umidade no ar forma chuva, esses temporais de verão. Hoje, essa chuva pode vir com intensidade variando entre moderada e forte, com raios e ventania, de forma isolada em todo o estado de São Paulo, inclusive aqui, né? Tralha, desculpa, Turci. Tudo com T. Tralha, Turci, todo dia eu falo Fábio para não confundir. Ô, Eli, e amanhã como é que fica? Bom, amanhã fica tudo muito parecido. Aqui na capital a gente vai ter, olha, a máxima de 31 graus, 10 milímetros de chuva, mas o sol, calor e chuva vale para toda a Grande São Paulo. Vejam aí Ribeirão Pires com máxima de 29 graus, Guararema com 30 e aí temos Jandira com 31, Guarulhos com 32 graus. Essa chuva vem isolada, pode ser forte. Agora, na quinta-feira à noite, tem uma frente fria. Quinta-feira à noite, essa frente fria avança do sul do país, chega até o sul do estado de São Paulo. E aí, ela passa por aqui na sexta-feira. Na sexta-feira, atravessa o estado, espalha chuva para muitas regiões, com grandes volumes de chuva aqui na capital. Olha, 50 milímetros de chuva na sexta-feira. Então, os temporais aumentam na sexta com a frente fria. E aí, com mais chuva, mais nuvem, menos tempo de sol, menos calor também, máxima de 26 graus na sexta-feira. Fábio. Tá, Joelino. Obrigado, viu, pelas informações. De Boa nada. tarde para você. Boa tarde para você e para vocês todos. Até amanhã. Até. Um homem foi preso ontem no Jardim IP, na zona oeste de São Paulo. Ele foi denunciado pela esposa, que teria dito à polícia que o marido participou do roubo de uma carga de ouro no aeroporto de Guarulhos. Até agora, a polícia prendeu 9 integrantes da quadrilha e agora quer confirmar se esse homem preso ontem estava, de fato, envolvido com o roubo do ouro. O aviso de pagamento do IPTU já está chegando para o contribuinte da capital e ele deve chegar até a sua casa até o dia 19 desse mês. Esse ano, por causa da pandemia, o imposto não foi reajustado. Mesmo assim, o valor do IPTU pode vir mais alto do que veio no ano passado. A gente preparou uma arte aqui para explicar essa história para você. Então, você pode eventualmente ter que pagar mais IPTU se o seu imóvel foi reformado e ampliado, se o imóvel perdeu a isenção do IPTU e se o valor do imposto ainda não foi totalmente reajustado desde 2014, né, quando houve a atualização da planta genérica de valores do município. O vencimento do IPTU é nos dias 28, 29 e 30
deste mês para quem optou por essas datas. Quem não fez a opção pode ter que pagar o imposto no dia 9, terça-feira da semana que vem, ou no dia 14, que é também a data para pagamento à vista do IPTU, né? E aí com um desconto de 3% para quem já pagar tudo de uma vez, então. Para quem vai parcelar, o boleto não vai chegar todo mês. Então, você tem que ficar esperto para já agendar os seus pagamentos. Se você não receber o primeiro boleto com aviso de todos os valores, aí você pode emitir, então, a segunda via no site da Prefeitura. É isso, contas a pagar no começo do ano, né? O Detran, por falar em contas, o Detran já está enviando aos motoristas as multas que eles levaram no ano passado, desde que a pandemia começou. Estava tudo represado e agora há um cronograma para que a cobrança seja feita. Só para ter uma ideia da quantidade, em Guarulhos, por exemplo, deixaram de ser enviadas 215.023 multas, num total de 42 milhões de reais. E teve todo tipo de infração. As mais frequentes foram transitar acima da velocidade permitida, avançar o sinal vermelho e estacionar em local proibido. O Guilherme Pimentel está acompanhando essa história para a gente. Ele está no Poupa Tempo da Lapa, né, na zona oeste da capital, aonde vai, né, uma das opções de lugar para ir quem precisa resolver pendências, então, com o Detran. Guilherme, boa tarde para você. Quer dizer, os motoristas agora estão tentando entender o que aconteceu, né? Se surpreendendo com uma multa que chegou de, sei lá, quase um ano atrás, né? Como é que está a situação por aí? Boa tarde para você. Olha, uma obra da subprefeitura da Moca, debaixo de 2 viadutos ali no Tatuapé, chamou a atenção, mais uma vez, para o drama de moradores de rua da cidade. Pedras bem pontiagudas, né? Você está vendo aqui a imagem, foram colocadas onde sem teto se abrigavam durante a noite. E quem trabalha com essa população denunciou que era uma maneira de expulsar essas pessoas de lá sem oferecer nenhuma alternativa em troca. Resultado: depois de usar dinheiro dos cofres públicos para fazer a obra, a prefeitura resolveu desfazer tudo. Pois é, o poder público, quando se preocupa com quem está incomodado com o problema e não com quem é vítima desse problema, ele se desvia da sua natureza, né? Se desvia da coisa pública, do interesse público. E da mesma forma, o cidadão, quando se incomoda com o problema, se preocupa mais com o próprio incômodo do que com quem está passando por aquele drama, ele também se desvia da sua natureza, se desvia da humanidade. Como a gente mostrou na reportagem, a prefeitura disse que a instalação dessas pedras não é política de zeladoria, mas em agosto de 2019 fez exatamente a mesma coisa no viaduto Jabaquara, na Zona Sul, e ainda instalou uma rampa de concreto. Na mesma nota, a prefeitura informou que a Secretaria das Subprefeituras começou uma investigação para apurar os fatos e, inclusive, o valor da obra no Tatuapé. E disse que a Secretaria Municipal de Assistência Social ampliou os serviços oferecidos aos moradores de rua e que, durante a pandemia, criou quase 2.000 vagas de acolhimento. A gente vai agora com imagens ao vivo do Globocop, de volta com o Rafael Ihara. O que você mostra para a gente aí, Rafa? Turci, a gente sobrevoa agora o centro da cidade de São Paulo, porque por aqui a prefeitura também fez há alguns meses obras embaixo de viadutos em lugares que eram usados por pessoas que moram nas ruas para passar a noite. Da parte de baixo dos viadutos Dona Paulina, que a gente sobrevoa agora, e Brigadeiro Luiz Antônio, no comecinho do corredor Norte-Sul, foram instaladas plantas que inclusive diminuem a área disponível para a passagem dos pedestres. Em nota, a prefeitura diz que o objetivo era fazer uma recomposição da paisagem do local e ajudar na drenagem da água. Mas ONGs ouvidas pelo G1 dizem que a medida é para afastar moradores sem teto que viviam no local. Que coisa, né, Turci? É como se tirar dos olhos de quem está passando, ele vai resolver o problema, né? Obrigado, Rafa. Daqui a pouco, saiba como será a vacinação de idosos com mais de 90 anos a partir da próxima segunda-feira, dia 8. Em janeiro, o estado bateu o recorde de testes PCR na rede pública. O destaque da Sabina Simonato. É o maior número de testes desde o início da pandemia, viu? E esse resultado chama atenção porque para cada 10 exames, 4 deram positivo para a Covid-19, Turci. Obrigado, Sabina. O vai e volta do Plano São Paulo, a classificação que deveria, aos poucos, reabrir a economia nessa pandemia. Filipe Mancuso.
Oi, Turci. Nos últimos 2 meses foram 7 alterações. Esse plano foi criado pelo governo justamente para controlar a reabertura da economia, mas está confundindo muita gente. Essa semana deve ter mais alteração. Agora é 12h31, o SP1 volta já. E como a gente já falou aqui, está prevista, para amanhã a chegada de 5.400 litros de insumos para a produção da vacina Coronavac. Com essa carga, vai ser possível produzir cerca de 8.600.000 vacinas. Depois, o Instituto Butantan precisa aí de uns 20 dias para deixar as doses prontas. Uma parte desse lote fica aqui em São Paulo e o resto vai para o Ministério da Saúde distribuir para os estados. A gente tem aqui no telão, então, um panorama geral sobre a vacinação aqui no estado de São Paulo, como é que ela está transcorrendo, até agora. Então, a gente tem aqui até o meio da manhã dessa terça-feira, o balanço do governo estadual apontava para quase 460.000 pessoas vacinadas em São Paulo, 120.000 pessoas já tomaram a primeira dose aqui na capital, 25.000 em Campinas, 14.000 em São Bernardo do Campo, 10.000 em Ribeirão Preto, 7.500 em São José do Rio Preto. Essa é a lista das cidades que mais distribuíram vacinas, lembrando que as cidades recebem as doses de acordo com o número de habitantes. Dos 645 municípios paulistas, 624 já aplicaram as vacinas contra a Covid-19, de acordo com o balanço do estado. Santa Maria da Serra, cidade da região de Piracicaba, aplicou, por enquanto, uma dose em uma pessoa. Na próxima segunda-feira começa a vacinação dos idosos com mais de 90 anos no estado, Mais um passo, então, desse processo de vacinação. A expectativa é que mais de 500.000 tomem a primeira dose da vacina. E hoje o SP1 traz em primeira mão como será essa etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19. A gente vai, então, conversar com o secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, secretário aqui do estado de São Paulo. Secretário, muito obrigado por participar do SP1. Seja bem-vindo, uma boa tarde para o senhor. Qual o primeiro passo que a pessoa, então, que vai se vacinar a partir de segunda-feira, deve dar para se preparar para essa vacinação? E só esclarecendo, então, é para quem tem a partir de 90 anos, certo? 90 anos ou mais. O que essa pessoa precisa fazer, então, antes de chegar à segunda-feira? Bom, esse tema da vacinação contra a Covid é uma das preocupações do JH, vem acompanhando esse assunto diariamente também, além, é claro, de outros destaques do Brasil e do mundo. A gente conversa agora com o Tralli, César Tralli, para dizer para a gente os destaques de hoje. Fala, Tralli. Fala, Fábio. Boa tarde para vocês. Vamos lá, então, Vocês falaram aí do plano de vacinação. Eu tenho uma boa notícia, hein? Vacina russa Sputnik V, com índice bem alto de 91,6% de proteção contra a Covid-19. É o que apontam resultados aí publicados na revista científica The Lancet, que é uma das mais respeitadas do mundo. O estudo envolveu 20.000 voluntários. Tomara que em algum momento, não tão distante, a gente tenha essa vacina aprovada para uso emergencial aqui no Brasil também. É ou não é? Vamos repercutir no jornal hoje a vitória de Arthur Lira, do PP, novo presidente da Câmara dos Deputados, aliado e candidato do presidente Bolsonaro. E olha só a força e a resiliência de quem move a economia brasileira. Micro e pequenas empresas foram as que mais deram empregos no Brasil em todo o ano passado. O setor contratou mais de 293.000 trabalhadores em 2020. Em compensação, a indústria nacional fechou 2020 com queda de 4,5%, de acordo aí com o IBGE. E nos Estados Unidos, para a gente encerrar, mais uma denúncia de abuso de força policial. Policiais do estado de Nova York foram afastados e estão sendo investigados depois de algemar e jogar spray de pimenta numa menina de 9 anos. Foi uma ocorrência doméstica e aí deu essa lambança, essa confusão aí. Espero vocês, meu amigo Fábio Turci, logo mais então no JH com tudo isso e muito mais. Beleza, Tralli, bom jornal para você. JH, você sabe, começa logo depois do Globo Esporte. Valeu. Abração. Abraço. Valeu. Até. Agora a gente volta com imagens ao vivo do Globocop. Rafael Ihara. Diga, Rafa. Turci, a gente sobrevoa agora a Avenida do Estado, ali na altura do Mercadão, que completou 30 anos agora, dia 25 de janeiro. À direita do vídeo são os motoristas que seguem em direção à marginal do Rio Tietê. E o motorista tem que ter paciência, viu? Porque o trânsito tá complicado. Não tem acidente, carro quebrado, nada disso, só mesmo excesso de veículos. À esquerda do vídeo, sentido ligação leste-oeste.
Turci. Valeu, obrigado. Olha, ontem deputados estaduais e vereadores voltaram ao trabalho depois do recesso parlamentar. E as duas casas tomaram decisões relacionadas a casos polêmicos. Na Assembleia Legislativa, o Conselho de Ética notificou o deputado Fernando Cury, do Cidadania, a apresentar defesa prévia por ter sido flagrado pelas câmeras do plenário, passando a mão no seio da deputada Isa Pena, do PSOL, em dezembro. Ele tem 5 dias para fazer a defesa antes que o Conselho vote a abertura de um processo de cassação contra ele. Na Câmara Municipal, a mesa diretora tomou medidas para aumentar a segurança dos parlamentares. Entre elas, a disponibilização de 2 GCMs da casa para cada vereador que for ameaçado e o registro de boletim de ocorrência. A decisão veio depois que 3 parlamentares relataram ataques na última semana. As co-vereadoras Samara Sóstenes e Carolina Iara e a vereadora Érica Hilton, todas elas negras e transexuais. Você viu agora essas vereadoras aí nas imagens. Na Assembleia Legislativa, 4 deputadas também entraram com um pedido de mandado de segurança contra o presidente Cauê Macris, do PSDB, para que ele restabeleça o serviço SOS Mulheres. Em nota, a Assembleia disse que não tomou conhecimento oficial sobre o assunto e que o SOS Mulheres apenas designa o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que deve coordenar o serviço de combate à violência contra a mulher. Disse ainda que à mesa diretora cabe o apoio técnico e administrativo. O estado de São Paulo bateu, em janeiro, o recorde de testes PCR feitos na rede pública de saúde desde o começo da pandemia. O PCR, a gente lembra, é aquele exame considerado mais confiável, né, que detecta se a pessoa está infectada pelo coronavírus no momento da coleta. A gente traz aqui as informações para você. No primeiro mês de 2021, pelo menos 337 mil testes foram feitos pelo SUS em cidades paulistas. Eu digo pelo menos porque esse levantamento ainda é preliminar e esse dado pode até subir nos próximos dias. É um número pequeno, se for comparado à testagem em outras grandes regiões de outros países, mas que representam um aumento significativo, né, dentro da nossa realidade, como a gente acompanha aqui pelo histórico, né, pelo gráfico. Foram 11% a mais que a quantidade de exames em dezembro, por exemplo. E olha que, como se observa aqui pelo gráfico, o ano passado já tinha terminado em alta, né? O número de testes veio subindo aqui nos últimos meses, desde novembro aqui, né? Novembro para dezembro, esse dado aumentou. Essa é uma notícia para se comemorar, mas nem tanto assim, né, Sabina Simonato? Boa tarde para você. Boa tarde, Turci. Boa tarde a todos. Pois é, tem esse ponto positivo, está aumentando a testagem. Por outro lado, segundo os pesquisadores, a gente não pode comemorar porque, segundo eles, essa é uma política de testagem ainda insuficiente. Eles explicam o porquê. A gente precisaria testar mais, testar as pessoas mais vezes para fazer um rastreio dos contaminados, dos contatos desses contaminados e diminuir a tal da taxa de positividade, que hoje está alta no estado. De cada 10 exames, 4 dão positivo para a Covid-19. Essa taxa, segundo os especialistas, está alta e mostra que a pandemia está fora de controle. Outro ponto importante, o resultado desses exames precisa sair mais rápido, não dá para esperar às vezes uma semana, 10 dias, e a gente sabe, já mostrou isso no SP1 que isso acontece. Esses resultados precisam sair em até 48 horas, porque se a pessoa espera muito, quantas e quantas vezes? A gente sabe a realidade, elas precisam sair para trabalhar e podem estar contaminando outras pessoas. Enfim, os desafios são muitos e é o que a gente apresenta agora para vocês. Agora a gente volta a olhar a nossa região do Alto Globocop com Rafael Ihara. Fala, Rafa. É isso, Turci. A gente agora está na região do Jardim Zoológico. Essa é a rua Hercílio Contrucci. Ponto irregular e viciado de descarte de entulho. Os moradores já reclamam bastante há um tempão. Não tem nem calçada para o pedestre passar nesse ponto aí da rua. Na minha última entrada ao vivo, eu disse que o Mercadão fez aniversário no dia 25 de janeiro, junto com a cidade de São Paulo. Nessa data, o Mercadão completou 88 anos. Turci. Obrigado, Rafa. Agora é hora de dar uma olhada aqui na participação dos telespectadores nas nossas redes sociais usando a hashtag SP1. O que a gente tem aqui? A mensagem da Kelly.
A pandemia deixa de ser levada como algo grave e sério quando há essas mudanças tão imediatas de uma semana para outra. Em outros países, com medidas mais firmes, a situação ainda está fora da normalidade. Mensagem da Andréia. Embaixo do viaduto de Guaianazes, antes mesmo da pandemia, foi cercado e encheram de pedras para afastar os moradores de rua, em vez de apresentarem uma política de acolhimento decente para eles. Essas medidas higienistas, né, só servem para agradar quem está incomodado com o que está vendo, né? Não para atender as vítimas do problema de fato. Mensagem da Ana: deixar essas pessoas debaixo da ponte também não é desumano? Não teria como alocá-las sob um teto com a grana que tiram da gente? Pois é, política social, né? Assistência social, atendimento de emergência para quem está em situação de rua. Mensagem da Ju: será que nessa nova leva de vacinas, o restante dos profissionais de saúde, aqueles que não trabalham em hospitais, mas em clínicas, muitas vezes os pacientes procuram clínicas primeiro antes dos hospitais, eles serão vacinados? Essa é a participação de você aqui no SP1. Sobre os testes que falamos agora há pouco, o governo do estado disse que já ultrapassou a marca de 8 milhões de exames feitos desde o começo da pandemia. Isso levando em conta todos os tipos de testes. Falou também que fez parcerias e que hoje os resultados dos PCRs saem em, no máximo, 72 horas. O SPTV fica por aqui. Uma boa tarde para você. Cuide-se. Até amanhã.